Aquisição separada de ativo intangível. Quais são os critérios para o seu reconhecimento e mensuração? Quer saber? Vem comigo! Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Este é o nosso terceiro vídeo sobre a NBCTG 04, que é a norma brasileira de contabilidade que trata sobre o ativo intangível. Inclusive, vamos falar sobre o processo de aquisição separada deste determinado ativo. Vamos falar especificamente sobre o processo de reconhecimento e mensuração de quando a determinada entidade adquire de forma separada um ativo intangível. Inclusive, fazendo aqui uma breve revisão de uma forma geral, um ativo intangível deve ser reconhecido quando ele atender à definição de ativo intangível, ou seja, é um ativo não monetário, identificável e sem forma física e atender determinados critérios para o reconhecimento, aí relacionados a provável benefício econômico futuro que vai fluir para essa determinada entidade e o seu custo puder ser mensurado de forma confiável. Inclusive, a norma cita, essa NBCTG 04, que quando uma determinada entidade adquire um ativo intangível de forma separada, esses dois critérios são atendidos. Pelo seguinte detalhe: o seu preço de venda, o preço que foi adquirido, ele vai refletir a expectativa de benefícios econômicos futuros. Isso quer dizer basicamente o seguinte: se uma determinada entidade ela adquiriu um determinado ativo intangível, seja, por exemplo, uma marca, uma patente ou um direito autoral, é porque ela acredita que esse determinado ativo vai proporcionar benefícios econômicos futuros para esta determinada entidade, mesmo que venha a ocorrer uma determinada incerteza em relação à época e ao valor que esse determinado benefício econômico futuro venha a fluir para esta determinada entidade. Um outro ponto que é citado na norma é que o custo da aquisição separada, ela pode ser mensurada de forma confiável, principalmente se tiver como parâmetro o valor pago em dinheiro. Então, recapitulando aqui, a aquisição separada, esses critérios sobre o reconhecimento é considerado atendido, critérios sobre o provável benefício econômico futuro e a mensuração ser de forma confiável, representada aqui pelo valor pago principalmente em dinheiro. Falando inclusive sobre a questão da mensuração, o custo do ativo intangível adquirido separadamente inclui o seu preço de compra, aí principalmente representado, por exemplo, por uma nota fiscal ou por um determinado contrato, o seu valor da negociação deve também ser adicionado de tributos não recuperáveis, caso tenha incidência. Um exemplo, inclusive, de tributo não recuperável é o imposto de importação. Inclusive, se você quiser saber mais sobre tributos, principalmente o que é considerado um tributo recuperável ou um tributo não recuperável, comenta aí a hashtag tributos, que aí vou entender que você quer um conteúdo sobre este assunto. Então, aqui retornando, deve ser agora deduzido os descontos comerciais e abatimentos e deve ser acrescentado outros gastos que estejam relacionados com a preparação desse determinado ativo para que ele possa estar disponível para a entidade da forma pretendida pela administração. Então, recapitulando aqui, o custo de aquisição de um ativo intangível adquirido separadamente vai incluir seu preço de compra acrescido de impostos não recuperáveis, menos descontos e abatimentos, mais outros gastos relacionados à preparação desse ativo. Então, quando realizarmos este cálculo, vamos encontrar o custo de aquisição de um ativo intangível adquirido separadamente.
Aí você pode dizer, João, tem como citar exemplos de gastos que devem ser adicionados ao custo de um ativo intangível? Tem sim. Podemos citar como exemplo de custos que são diretamente atribuíveis ao ativo intangível os custos com benefícios aos empregados, de acordo com o NBCTG 33. Podemos citar como exemplos aqui salários, férias, gastos com assistência médica e seguro de vida dos funcionários, entre outros gastos que são considerados como benefícios aos empregados, de acordo com o NBCTG 33. Também deve ser adicionado custos com honorários profissionais, muita atenção, ó, que estejam relacionados ao ativo intangível, relacionados na questão da aquisição ou na geração de um determinado ativo intangível, caso ele seja gerado internamente. Esses honorários podemos citar como exemplo gastos com advogados, na questão da legalização de um determinado ativo intangível, como, por exemplo, questão de direitos autorais, marcas e patentes. Também gastos com profissionais da área da tecnologia da informação, principalmente relacionados à questão da programação ou desenvolvimento de um determinado software, por exemplo, e também deve ser adicionado gastos correspondentes ao teste para saber se esse determinado ativo intangível está funcionando da forma pretendida por esta determinada entidade, da forma pretendida pela administração. Também vão existir determinados gastos que não devem ser incluídos no custo de um ativo intangível. Esses gastos correspondem, por exemplo, a custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, gastos com custo da transferência das atividades para novo local e também custos administrativos e outros custos indiretos. Se você perceber, pode ser feito aqui um ponto de corte entre os gastos que são considerados como custo de um ativo intangível e os gastos que não são considerados como custo de um ativo intangível e são reconhecidos como despesa quando forem incorridos. Então, esses gastos que são relacionados ao ativo intangível são aqueles relacionados à aquisição ou desenvolvimento desse ativo intangível até a fase que ele esteja disponível para uso da forma pretendida por esta determinada entidade. Já os gastos após esta fase, elas serão reconhecidas como despesa, após a fase em que esse ativo intangível esteja aí disponível da forma pretendida por essa determinada entidade. Inclusive, a NBCTG 04 cita que o custo de um ativo intangível ele cessa quando ele está disponível da forma pretendida por esta determinada entidade. Então aqui ficou bem clara a questão da mensuração do custo de um ativo intangível adquirido separadamente, que inclusive é mensurado pelo custo de aquisição. Um outro ponto é que essa aquisição, se ela for realizada a prazo, a norma também cita que se esse prazo exceder os prazos normais, o valor que for pago, por exemplo, como juros, não deve integrar o custo de aquisição desse ativo intangível, e sim essa diferença entre o valor contábil trazida a valor presente e o valor de juros deve ser reconhecida como despesa no período. Então, pessoal, dessa forma chegamos ao final deste nosso vídeo que tratou sobre esses critérios do reconhecimento e mensuração de um ativo intangível adquirido separadamente. Espero que tenham gostado. Espero você no próximo vídeo que será sobre o ativo intangível gerado internamente. Espero você, um forte abraço e até lá!